Uma entrevista ao vivo aqui no Agronoite falar sobre uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com fazendeiros e pecuaristas independentes para discutir iniciativas para reduzir os preços dos alimentos. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite Alexandre Inácio. Ele é consultor de commodities e editor da Bloomberg Linha. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no Agronoite. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, primeiro eu queria ver contigo, Alexandre, como o mercado reagiu a esse anúncio, ao anúncio do presidente Biden e como esse novo plano pode aí conter a inflação, que é, a gente sabe, uma das preocupações do governo Biden depois de atingir aí o maior nível em 40 anos. A inflação é um problema para o Biden nos Estados Unidos, para o Brasil aqui também e para todo mundo, né? Mas o plano do Biden, né, do governo dos Estados Unidos, é fazer com que os preços dos alimentos, em especial da carne bovina, de uma forma ou de outra, parem de subir tanto como vinham subindo. E para fazer isso, ele está atribuindo essa alta dos preços dos alimentos à concentração do setor frigorífico lá nos Estados Unidos, né? Então, hoje, 4 empresas, Cargill, Tyson Foods, JBS e a National Beef, que é controlada pela Marfrig, que essas 4 empresas, elas representam mais ou menos 85% do abate de bovinos dos Estados Unidos. Então, ele está atribuindo essa concentração à valorização do preço. Então, a valorização do preço da carne, né? Então, ele prometeu investir $1 bilhão no setor para estimular a concorrência, para diminuir essa concentração de alguma forma, para tentar fazer com que os preços caiam, né? Então, entre essas medidas está previsto, inclusive, até a criação de novos frigoríficos de forma independente. Ele está prometendo $150 milhões para a construção de novos frigoríficos, entre outras linhas de financiamento que completam esse $1 bilhão. Então, ele está fazendo isso para tentar conter os preços. Como Marfrig e JBS aqui no Brasil são empresas brasileiras, mas eles têm uma participação grande parte da receita deles vem das operações dos Estados Unidos. O que aconteceu? Quando o Biden anunciou isso hoje de manhã, as ações começaram a cair. Então, JBS hoje caiu mais de 4%, Marfrig caiu mais de 3%. Então, isso tudo acabou pressionando bastante os preços das ações dessas 2 empresas em especial aqui no Brasil. Mas a gente não sabe exatamente como isso vai se dar, né? Eu conversei hoje com altos executivos das 2 empresas, falei tanto com o pessoal da JBS quanto o pessoal da Marfrig. Eles não se pronunciam oficialmente, né? Mas ambos me disseram que o sentimento deles é que esse anúncio foi muito mais uma jogada política do Joe Biden para tentar prestar contas à sociedade americana, para mostrar de alguma forma que ele está tomando algumas atitudes para tentar conter o preço, do que algo que efetivamente vá conseguir derrubar os preços da carne bovina lá nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, Alexandre, a gente sabe que no mercado brasileiro algumas avaliações indicam aí que o valor de $1 bilhão é baixo para essa indústria que não deve reverter o fluxo de receitas para os produtores americanos, né? Nesse sentido, essa política poderia prejudicar a economia norte-americana? Olha, eu acredito que não. Assim, $1 bilhão, apesar de ser muito dinheiro, especialmente para a gente aqui no Brasil, para os Estados Unidos não é um valor tão significativo, né? O problema é que a indústria pecuária, a indústria de frigoríficos nos Estados Unidos, ela já é concentrada dessa forma, nesse alto nível de concentração, há muito tempo. Não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia, né? Então, essa concentração tão alta, é difícil você conseguir reverter tão rapidamente quanto imagina o Joe Biden, né? Então, se você pensar que a carne bovina, de uma forma geral, ela é uma commodity, você precisa, é natural que haja uma concentração, porque você precisa movimentar uma quantidade muito grande de produtos, você tem uma escala muito grande para você conseguir efetivamente, né, os investidores, as indústrias, terem alguma rentabilidade interessante. Então, as margens de lucro são relativamente baixas, mas as escalas são altas. Então, com isso,
eles conseguem, as indústrias no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, da indústria de carne bovina, de proteína animal como um todo, é assim que ela funciona. Então, o Joe Biden querer construir 15 frigoríficos que seja, para tentar de alguma forma diminuir a concentração, os analistas, todo mundo tá acreditando que isso não vai ser possível, porque vão ser escalas pequenas e vai gerar pouca atratividade por parte dos interessados, possíveis interessados a fazer esse investimento e operar com carne bovina lá nos Estados Unidos. Eu me lembro, se a gente olhar aqui para o Brasil, há pouco mais de 10 anos, mais ou menos, a arroba do boi gordo aqui no Brasil valia por volta de R$50. E naquela época, os pecuaristas sempre criticaram as indústrias, falando que eles estavam baixando os preços e tudo mais. E o que as indústrias falavam na época, faziam, escuta, se vocês acham que a atividade está dando tanto lucro assim, porque os próprios pecuaristas não se organizam de alguma forma para abrir seus próprios frigoríficos. É o que talvez o Joe Biden esteja imaginando que vai acontecer nos Estados Unidos, mas que na hora de fazer a conta ali na ponta do lápis, talvez a conta não seja tão interessante quanto ele está imaginando. Pois é, justamente isso, né, Alexandre? Agora, a gente sabe que os Estados Unidos são grandes compradores de carne brasileira, né? Apesar do embargo que a gente teve aí, se não me engano, no mês de novembro, né, com relação à carne brasileira, eu quero saber o seguinte, voltar para o Brasil. Nesse sentido, essas ações, o que modificaria, por exemplo, a exportação de carne brasileira para os Estados Unidos? Se é que vai ter alguma mudança nesse sentido? Os Estados Unidos passaram a ser um mercado interessante para o Brasil, principalmente com o embargo que teve na China, né? A partir da China, que o Brasil, por conta dos casos de vaca louca atípica que teve aqui no Brasil, houve um embargo a partir de setembro que durou mais ou menos aí 100 e poucos dias, né? Então, com isso, os Estados Unidos passou a ser um mercado interessante. Entre as outras coisas que o plano do Biden prevê, está a criação de uma espécie de selo para carnes, para as proteínas de modo geral, made in Estados Unidos, né? Made in USA. Porque hoje o que acontece? A denominação de origem, eles passam a considerar um produto americano, mesmo que um frigorífico, né, ou uma empresa, uma indústria, compre a carne do Brasil, por exemplo, processe de alguma forma, embale, faça algum tipo de operação com esse produto lá nos Estados Unidos e venda, ele já pode colocar que esse produto foi feito nos Estados Unidos. O que ele quer fazer é que a própria carne, a origem da carne, seja esse tipo de coisa só possa acontecer para a carne efetivamente produzida e processada nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, poderia haver algum tipo de prejuízo ao Brasil, porque talvez os americanos prefiram adotar por uma política nacionalista, optar por consumir mais o produto local. Mas tudo, na verdade, passa pelo preço, né? Se o preço da carne que o Brasil exporta para os Estados Unidos for mais interessante, for mais baixo do que a própria carne produzida nos Estados Unidos, muito provavelmente, em épocas de inflação, o consumidor vai acabar optando pelo produto mais barato. Bem, Alexandre, muito obrigada, viu, pelas suas informações, obrigada pela sua participação aqui no Agronoite. Alexandre Inácio, consultor de commodities e editor da Bloomberg Linha. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, boa noite.